legal as duas. Acabou? Não, tem mais a do terceiro às 10h30. 13 alunos na primeira e 22 na segunda. É bastante, hein? E essa do primeiro ano eles envergonhados. Do terceiro ano, participavam, riam comigo. As do segundo ano, eu falei, ó, vou começar às 9h30. Só que eu tenho que abrir, já tá aberto, fica aberto até às 9h30. Só que daí eu vou fechar aqui o microfone. Só deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir o microfone.
Bom dia, tudo bem, professor? Tudo bem, alunos? Bom dia, Rosana. Bom rever o pessoal que está começando. O pessoal está chegando, 6 pessoas. Sim. Que bom que tu vai gravar, Rogério. Depois tu me manda. Tem Já, alguns alunos que estão estudando de noite, estão estudando de dia, trabalhando de dia e estão olhando de noite. Eu certo. mando Não, no particular para eles. tá. Não, eu deixo depois também lá na plataforma, né? Qualquer coisa eles entram e olham. Tá Ah, então bom? tá ótimo. Tá. Obrigada. Beleza. Falta alguns segundinhos, eu vou começar no horário aí. Sei que o pessoal ainda todo não entrou, mas a gente precisa respeitar o tempo, né? Até Tem para dado não a média prolongar. de 12 alunos, 13. Tá? Você acredita que teve 22 no segundo ano? Parabéns para o segundo ano, quase que uma turma inteira. Claro, né? A minha é do segundo um ao segundo seis turmas. E um número de 22, muito bom. Eu fiquei bem feliz. Eu Infelizmente, a gente está com na média de 12, 13. Acho que muitos do terceiro estão trabalhando, né? Isso, isso. Mas foi o que eu falei para a Xanda também, que vai ficar disponível, né? E uma pena, porque eu vou fazer uma chamada, vou dar pontinhos para aqueles que estiverem presentes, a Rosana, eu preciso fazer isso. Claro. E outra, eles não são obrigados a estar presencialmente, vamos dizer assim, em casa e assistindo, mas é um compromisso, né? Que eles vão ter que se habituar a fazer, né? Não tem a aula presencial, mas eles têm um compromisso online aí para atender as chamadas, né? E essa semana Sim. de live também não é sempre, né? Só essa semana. Eu tenho aula todas as noites, todas. E é tudo com live, tudo ao vivo. Para te ver, eu tenho compromisso, todos nós temos os nossos compromissos, né? Que bom. É isso aí, 10h30. Eu vou abrir a tela aqui e vou começar. Já está gravando, né? Eu só vou colocar aqui a, a minha tela. Dá para ver aí? Alguém responde para mim se dá para ver a tela? Dá para Sim? ver sim, Rogério. Ok, obrigado. Então tá, vou começar rapidinho. Eu pensei assim, ó, claro que a live tem como objetivo aí fazer com que haja essa interação, que eu acho que é fundamental, até para nós, né, estarmos em contato, claro, mas para mostrar que a gente está vivos e ativos nas atividades e etc. Né? Até mesmo o professor, o reforço das nossas atividades, como no caso aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre as notas, os trabalhos que foram feitos, o que estão sendo feitos, né? E recapitular um pouco do conteúdo. Eu organizei assim, ó, uma boa-vinda, rapidinho, a história do dia, vou contar uma historinha, como eu sempre conto, uma revisão das atividades, das notas, como eu falei, do conteúdo, que nós também vamos trabalhar hoje, o texto 4 que eu enviei na semana passada, que seria o conteúdo deste segundo semestre, né, o último semestre. Só lembrar ali que eu enviei o texto 3 e o texto 4. O texto 3 eu enviei no dia 23, que foi o novo conteúdo, a parte A. E a parte B, que seria a parte que a gente vai discutir hoje, o texto 4. Foi enviado no dia 27, na semana passada. Vou abrir o microfone no final e vou fazer a chamada. Se você puder ficar até o final aí, vai estar ajudando, tá bom? Rapidinho, então, vou contar essa história aqui. Eu chamo ela de o Eco-Vida. Essa é uma reflexão aí para o título. O filho e seu pai caminhavam pelas montanhas. De repente, seu filho cai, machuca-se e grita: Ai! Para sua surpresa, escuta a voz se repetir em algum lugar da montanha: Ai! Curioso pergunta: Quem é você? E recebe como resposta: Quem é você? Contrariado grita: Seu covarde! E escuta como resposta: Seu covarde. Olha para o pai e pergunta aflito: O que é isso? O pai sorri e fala: Meu filho, preste atenção. Então o pai grita em direção à montanha: Eu admiro você. E a voz responde: Eu admiro você. De novo o pai pergunta: Você é um campeão. E a voz responde: Você é um campeão. O menino fica espantado, não entende, então o pai explica. As pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é a vida. Ela lhe dá de volta tudo o que você diz ou faz. Nossa vida é simplesmente o reflexo das nossas atitudes.
Se você quer mais amor no mundo, crie mais amor no seu coração. Se você quer mais competência da sua equipe, desenvolva a sua competência. O mundo é somente a prova da nossa capacidade, tanto no plano pessoal quanto no profissional. A vida vai lhe dar de volta o que você deu a ela. Show, né? Espero que você tenha gostado dessa história aí. Eu, eu vi ela, li ela, achei muito bacana e me fez pensar, né, refletir sobre essa lógica da vida, né? Você recebe muito o que é a vida, o que você oferece à vida. A ideia do eco é muito interessante, porque você berra e você ouve de volta essa voz. E a vida segue esse mesmo ritmo, né? Você tem que cuidar muito do que fala, do que faz, para que você não tenha esse resultado. Talvez, né, se você quer um bom resultado, você tem que lançar à vida coisas boas. Mas se você lançar coisas ruins, você vai ter um resultado ruim. E a culpa realmente é sua. Tudo que você lança ao mundo, ele te devolve de alguma forma. Como o mar, né? Você lembra das ressacas, né? Trazem muitas coisas. A gente vai acumulando durante a nossa vida, depositando ao mundo muitas coisas ruins e uma hora vem à tona. Então, vamos combinar sempre, 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 não hoje, sempre, não amanhã apenas, vou começar hoje a lançar ao mundo coisas boas, tá bom? Uma reflexão inicial aí para a gente começar o debate. Alguém gostaria de comentar? Gostou? Foi legal? Já fizeram essa experiência do eco? Acho que sim, né? Quem já esteve numa montanha ou até mesmo numa sala fechada consegue perceber bem isso, né? O eco tem uma filosofia interessante. Bem, vou voltar aqui ao caderno rapidinho. Eu sei que vocês não vão conseguir enxergar. Ó. Eu já mandei até para a Rosana, ela já viu, assim, meio por cima. Eu estou digitando. Até peço desculpas, pessoal. Eu não consigo ficar em tempo real, a todo momento, respondendo. Né? Você sabe, eu tenho muitas turmas e muitos alunos. Mas quando eu posso, eu deixo lá o recadinho. Não se esqueçam, tudo que vocês falam ou fazem, fica lá. Fazem não, mas falam, deixam registrado na plataforma, eu vejo, vai estar lá. Já está simbolizado como registro, aquilo é a sua prova de que você fez o trabalho, deixou algum comentário, tá bom? Só lembrar aqui que esse segundo semestre, né, do ano, e novamente refletir com vocês, né, que uma pena que o ano vai permanecer assim, nós temos essa certeza, então, né, que as aulas deste ano permanecerão pelo módulo EAD. Desculpe que ele não acontecerá presencial, desculpa nem a mim, estou falando que nós temos que nos adequar a isso. Eu sei que é um pouco chato, talvez por isso as lives, né? Elas vão nos ajudar a entrar em contato, a tirar as dúvidas, a conversar um pouco sobre o que está sendo feito, né? E até mesmo os recados que a escola está passando. Só acho assim, ó, nós estamos cumprindo com o nosso dever, espero que vocês também façam a sua parte. Então, na aula 18, da aula 18 à aula 28, que é de hoje, a live, da semana 28. A semana 18 foi no dia 20 do 8. E a live de hoje, a semana 28, dia 5 do 11. Só lembrar, pessoal, rapidinho aqui. Isso eu estou me referindo aqui aos alunos, né, as turmas, né, do terceiro 1. A live de hoje nossa está acontecendo do terceiro 1 ao terceiro 5, certo? São 5 turminhas, do terceiro 1 ao terceiro 5. Por isso que talvez seja pouco, viu, Rosana? 12 alunos. Mas tá bom, tá valendo. O objetivo é que a gente está aqui firme e forte. Com essa chuvinha, eu tô vendo até fechei a janela aqui, uma chuvinha que dá vontade de ficar na cama. Eu sei que vocês estão bem à vontade nas suas casas. Vou lembrar rapidinho aqui no meu caderno. Lá na semana 18, no dia 28, eu postei um texto que chamava da Liberdade e Totalitarismo, do Milton Carlos. Eu não cobrei atividades, mas muitos alunos sinalizaram que responderam. Eu não estava cobrando que você fizesse uma questão, uma atividade, não coloquei nada, eu só enviei o texto para a leitura. E os alunos, muitos alunos retribuíram a ideia, né, da sinalização que receberam. Aí eu não sei se leram, a responsabilidade de cada um.
No dia 19, eu enviei a sugestão de um filme, A Onda, não sei se alguém assistiu. Esse filme é bem bacana. Eu coloquei o link, enviei o vídeo, sei lá, também não era obrigatório. Valia 10 pontos, é um trabalho para quem fez. Eu vi lá no terceiro um que a Gabriele fez, eu vou pegar aqui do terceiro um como modelo. Não vou falar de todos, senão a gente vai perder muito tempo. Mas a Gabriele foi apta, tirou 7 no trabalho, fez. A Gabriele Bardini foi pelo Google Forms, tirou 9, notas muito boas do filme, que nesse caso assistiram, pegaram alguns pontos e fizeram. Então, quer dizer, cumpriram com o seu trabalho. A Kailane tirou 10 no trabalho, a Marina Nunes, isso tudo foi lá pelo Google Forms. Viu, pessoal? Tá lá ainda disponível. Se você não fez, vá lá e faz. Eu não coloquei prazo. E é muito simples, é só lendo ali rapidinho e dar um clique, não há dificuldade nenhuma. Tá, vamos continuar aí. No dia 20, eu fiz uma avaliação de encerramento do semestre. Eu pedi que cada aluno comentasse, eu coloquei lá alguns critérios. Bacana, muitos alunos fizeram, fiquei feliz. Eu estou considerando como nota para esse semestre. Foi a avaliação do semestre passado, era um trabalho, você precisava responder ali. No dia 21, houve então o dia que eu expliquei os critérios de como eu iria finalizar as notas lá do primeiro semestre. Nesse dia eu não cobrei nada, porque nessa semana, na semana 21, eu não exigi nenhuma atividade. No dia 20, na semana 22, no dia 24 do 9, eu coloquei então a avaliação de recuperação. Vários alunos fizeram, foi bacana, muitos alunos fizeram uma recuperação que a escola ofereceu. Nós tivemos que oferecer essa recuperação. Parabéns aos alunos aí que cumpriram com esse dever. No dia 23, então, na semana 23, olha só, eu enviei o planejamento para os próximos dias e um texto, que foi o texto do novo conteúdo que nós estamos discutindo aqui, o texto 3. Muitos alunos sinalizaram que receberam. Não tinha atividade nesse dia também. Na semana 24, no dia 8 do 10, eu enviei um vídeo explicando esse conteúdo do texto 3. Eu enviei os slides, um resumo de todo esse material e eu também exigi algumas atividades. Valiam 5 pontinhos essa atividade. Muitos alunos também fizeram. Parabéns, muito bom isso. Na semana 25 foi no dia da semana do professor. Eu não cobrei nada nesse dia, não postei nada, só lá uma mensagenzinha da semana do professor. No dia 26, na semana 26, no dia 22 do 10, há 2 semanas atrás, eu enviei um debate, não sei se vocês receberam. Olha, pessoal, eu gostaria de elogiar o pessoal que fez o debate. Bem bacana, eu coloquei algumas questões lá. Não eram difíceis. Não sei se alguém quer abrir o microfone e falar. Eu botei algumas questões bem polêmicas, viu, Rosana? Sei que você está acompanhando aí, olhando. Eram questões que exigiam opinião. Tipo assim, o debate perguntava sobre pena de morte, é, questões se o adolescente tem que trabalhar antes dos 18, o que ele acha sobre a doação de órgãos. Pô, eram questões bem pontuais, assim, que exigiam a reflexão. E no dia 26, eu enviei, então, ou melhor, dia 27, na semana passada, na semana 27, eu enviei, então, o último texto, que foi o texto 4. Não tinha nenhuma atividade, era só um texto para leitura. Vocês viram? Então, todas as postagens, alguns dias tinha atividade, alguns dias não tinham. Teve lá sugestão de filme, teve atividade. Não sei se vocês perceberam, são bem diversificadas. Eu não estou ficando preso apenas a botar vocês na parede, porque eu sei que vocês têm bastante compromisso. Então, desculpem se bateu com outra disciplina em algum trabalho que você tinha que fazer no dia. Mas, assim, você tem que fazer a sua parte. Né? Eu preciso que você faça isso. Estamos finalizando o ano aí. Só lembrar, eu não sei ainda, a gente não definiu a data das últimas postagens, mas eu até anotei aqui, ó, pensando, a escola não falou qual o dia de finalizar o semestre, né? Mas se nós formos pensar no dia 3 do 12, que para mim seria a semana 32, daqui 5 semanas. 5 semanas é muito rápido. Praticamente terminou o mês aí de novembro e finalizou as notas. Se você não se responsabilizar nessas 5 semanas em fazer os trabalhos, atividades, pode falar, Rosane. Acho que a Lu vai conversar com os professores, mas é menos, tá? É menos, Lembra que aí, dois conselhos agora.
Um no final de novembro e depois o outro na semana do dia 16. Funil tá. Tá finalizando, tá fechando cada vez mais. Né? E assim, né, Rosane? Ó, essa semana é de live, na semana que vem também é de live, e na outra também é de live. Então, resumindo, vai sobrar só aquela outra semana praticamente para você correr atrás do Daí prejuízo. é conselho. É, então, olha só, pessoal, lembrando, vocês vão ter, eu sei que está muito pesado agora, muito, mas assim, vocês não estão tendo aula presencial, mas tem que fazer atividade. Até gostei de perguntar se alguém puder abrir o microfone, e eu tenho uma dúvida, eu queria saber, em qual momento vocês fazem atividade? No final de semana? Alguém poderia falar aí? Ah, professor, eu geralmente faço depois do trabalho, ou quando o professor manda, todos os dias que o professor manda, você já faz? Alguém poderia falar isso só para me saber se vocês estão dormindo? Alguém? Alice, Bruno, a Júlia. Bruno respondeu no chat, não sei se ele tá sem microfone, ele escreveu final de semana. O Cauã vai abrir, ó. Tá abrindo o microfone. Bom dia. Bom dia, Cauã. Tudo bem, cara? Tudo? E aí? Daí, tudo certo? Fala aí, Cauã, como é que você faz? Em que momento? Eu geralmente faço de noite. Ah, de noite. Daí você É, trabalha durante o dia, quando chega em casa sim, faz a revisão dos conteúdos. sim. Bacana, bacana. Alguém tira ali um sábado, domingo, no final de semana? Só para me saber? Ah, Rosana, boa. Eu também. Às vezes é onde eu consigo rever todo o conteúdo. É isso, tem que trabalhar. Na verdade, é só organizar as atividades, né? Se você tirar ali uma hora por dia para fazer o que tem que ser feito, você faz bastante coisa. Saber que você tem uma hora para esse compromisso. Na vida, tudo é feito de compromissos, né? De Assim, compromisso. ó, prof, no privado, eles me questionam que tu não coloca a data da devolutiva. Mas isso é uma coisa boa, porque aí eles têm um prazo para fazer. Tu não precisa estar forçado por uma data. Tu sabe que tu tem um compromisso que tu tem que fazer. Ah, E aí eles questionam a data. O que eu tenho para dizer é que eu acho que a tua interpretação é essa, que eles têm essa essa é a minha interpretação. Boa. E assim, né, Rosane, também eu sei de muitos alunos que não têm durante a semana tempo de fazer. E por que que eu vou ter que estar botando na parede? Claro que eu tenho que exigir que haja um prazo para fazer com que os alunos cumpram com a responsabilidade. Mas assim, cara, independente do tempo, tem que fazer. Ponto. E quando for da melhor forma possível. Tá bom? Cada um tem que cumprir com esse dever. Ah, professor, eu vou reprovar. Vai! Estão sabendo que se você não fazer, vai reprovar. Eu não queria falar de assunto chato, de exigir. Eu vim aqui para a gente hoje bater um papo legal, como também se ver, né? E dar um tempinho, ó, 10h46. Eu gostaria de, uns 5 minutinhos, falar do conteúdo para mim finalizar e fazer chamada aí, até para liberar o pessoal, tá bom? Só deixa eu trazer luz aqui ao slide que eu elaborei do texto 3. A gente já discutiu ele, então não precisamos falar muito sobre ele. Só vou revisar aqui os títulos dos conteúdos que foram trabalhados, tá bom? Só um pouquinho. Deixa eu botar para apresentar então a tela. Tá aqui, ó. Confirma para mim aí, Rosana, alguém que está vendo, se abriu a tela? Para mim, não, eu estou te vendo só. Tá me vendo, mas a tela está aberta. Não ainda? Rosana abriu? Sim? Alô, alô, abriu? Eu sigo te vendo aqui, mas eu estou pelo celular, né? Ah, então é porque você está no celular. Deixa eu botar Eu acho que aqui. quase todo mundo está pelo celular, não sei. Não, mas agora vai abrir. Peraí. Abriu, ó. Abriu, abriu. Que bom, que bom. Então vamos lá. O título do texto 3 foi Quais são os limites do conhecimento da ciência? Coloquei ali um cérebro, ó, que legal. Inclusive, talvez seja essa a maior, o cérebro humano, né, o ser humano, talvez seja uma das maiores descobertas não da tecnologia, da ciência, é claro, mas assim da tentativa do homem de se conhecer a si mesmo. Olha que interessante. O próprio ser humano, cérebro humano, às vezes a funcionalidade do corpo, da mente e etc.
Bem, esse texto 3 foi tirado lá da página 254 do livro, da 259. Só lembrando que o livro é o nosso norte, a nossa bússola. O livro didático são os conteúdos que nós estamos trabalhando, que caem nas provas do Enem, e é lógico, né, os conteúdos que devem fazer parte da disciplina de filosofia. A gente fez esse questionamento, quais são os limites do conhecimento da ciência. E nesse primeiro conceito, eu fiz até na live lá explicando nessa discussão. A gente está falando sobre conhecimento científico. Como a ciência investe, né, num conhecimento que é crítico, racional, na maioria das vezes, né, mas que tem a ideia de produzir saberes. A gente falou do filme lá da Gattaca, claro que é um filme antigo, muitos talvez não assistiram. Eu sugeri a Onda para falar sobre essa perspectiva do semestre passado, do totalitarismo que a gente discutiu. Mas isso é legal para a gente avaliar a ideia do poder da ciência. Gattaca, né? Eu sugeri lá na primeira live, no primeiro vídeo. E a filosofia na história, para lembrar ali que a ciência ela também trouxe algumas consequências. E o François, né, Rabelais, ele coloca essa frase: ciência sem consciência não é senão a ruína da alma. A ciência também tem que ter consciência daquilo que ela produz. A lógica do funcionamento da ciência, ela muitas vezes ela pode ser fechada, né, o que os cientistas fazem, mas ela traz grandes consequências à humanidade. E a gente precisa analisar sempre o lado bom e o lado ruim, ó. Devemos sempre conhecer cada vez mais. Mas a pergunta é essa: nós não devemos avaliar as consequências de todo esse conhecimento, se ele é bom ou se ele é ruim? Aí a gente trouxe a perspectiva do positivismo, nós falamos sobre neutralidade científica, falamos sobre a ideia ali do Comte, da lei do positivismo, das leis, né, das 3 leis do positivismo, falamos do que ele defendia, da valorização da ciência, do cientificismo, né? E também finalizamos a discussão lá sobre a tecnociência, essa ideia de que a tecnologia, a partir do século XX, 19, 20, né, trouxe uma certa necessidade de aplicar o conhecimento científico de uma maneira mais prática, e aí vem as tecnologias, as pesquisas tiveram essa tentativa. E até a sugestão do livro traz aqui os exemplos, né, de tecnologias usadas em épocas de guerra, que tiveram altos valores financeiros, que foram realizadas com o objetivo de inovar, né? Mas a gente sabe que foram motivados por interesses diversos, né? Como no caso do exemplo que eu citei da energia nuclear. Claro, a gente não está aqui para julgar, muito menos excluir, né, a possibilidade de uma tecnologia. Lembrar aí eu vou lembrar sempre lembro, né, do micro-ondas, que dizem que a tecnologia do micro-ondas foi feita numa época de guerra e é lógico que veio da energia nuclear. Então, se for pensar numa bomba nuclear, quantas pessoas, né, morreram a partir do uso dessas bombas? Mas também, hoje em dia, uma tecnologia que está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? O exemplo que eu citei da Fórmula 1 também, que é hoje pode-se considerar, né, principalmente com relação à ideia automobilística, né, a tecnologia da Fórmula 1, dos testes de carros e tal, né, no dia a dia né, de tudo que eles fazem, está presente todo dia nos carros que nós andamos, né? Foram inventados por um processo tecnológico, mas que foram disponibilizados para uma grande massa, se tornaram comuns, né? Bem, acho que finalizei com a discussão do texto 3 sobre isso, né? A gente precisa questionar os interesses políticos e econômicos que sobrepõem muitas vezes os interesses científicos também que estão presentes e sociais na própria lógica da ciência, no desenvolvimento da ciência. Falei muito, deixa eu fechar aqui e voltar aqui a tela. Vocês viram que a gente fez um debate bem amplo, mas foram 4 ou 5 folhas. Quem leu ali o pequeno texto, ou até mesmo o livro, pôde começar a fazer esses debates, né? Pôde aprofundar um pouco o conteúdo que nós temos, né, para esse último semestre. Estão acompanhando? Ó, 53, eu pretendo acabar aí 11 horas, 10h53. 11 horas para a gente fazer chamada rapidinho. Vou passar um pouquinho mais, 10, 11, alguma coisinha, só para fazer chamada de quem está presente. São 15 pessoas na live e vai contar pontinhos, né? Então isso é muito bom. Só deixa eu finalizar aqui então com o último texto, que é a discussão da aula de hoje, que é o texto 4, que na verdade é o que nos interessa, porque desse texto a gente não falou ainda, só enviei
o texto na semana passada. Eu não comentei nada sobre isso. Viu como as lives abriu a tela aí? Pessoal, alguém pode confirmar para mim? Rosana? Tá aberta a tela? Para mim, não, mas alguém colocou que sim, eu acho que fechou agora. Tá, então vou abrir de Eu novo. te vendo. Tá me vendo? Estranho, né? Deixa eu tentar mais uma vez, então. Por que que não aparece para alguns? Agora. Não? Sim, sim, Abriu, sim. abriu, agora abriu, né? Olha só que interessante essa discussão. Na verdade, falar de ciências e não falar de ciências humanas ainda mais. Claro que nós temos vários tipos de ciência, até a gente lembrou ali, ciências exatas, há uma certa divisão das ciências ali, duras e moles, de não, duras, né? Por exemplo, no caso de ciências exatas, moles, ciências humanas, por ter essa perspectiva não exata quanto às ciências exatas, né? Matemática, química, física e etc. Só lembrar aí como no caso das ciências humanas, a própria filosofia se encaixa nela. Geografia, história, geografia, filosofia e sociologia. Ciências humanas. Não estou aqui para puxar a sardinha para o meu lado, capaz, não é essa a lógica, mas reconhecer que há perspectivas de interpretar a realidade. E é até interessante que essa discussão sobre ciências demonstra bem o nosso ramo profissional, né? Não sei se vocês já fizeram algum teste vocacional, é legal, principalmente vocês de terceiro ano, pensar, né, o que que tem mais características com a sua, o que que se encaixa mais nas suas características, né, enquanto ramo de pesquisa. E, lógico, isso direciona muito a nossa atividade profissional, porque é onde nós, vamos dizer assim, nos sentimos bem fazendo pesquisa ou exercendo ciência. Vai da 260 a 265. Então, o autor diz aqui, a partir das ideias positivistas, né, da crença de que apenas a ciência produz conhecimentos verdadeiros, outras áreas do saber receberam tratamento científico no século XX. A gente até lembrou da sociologia lá, mas não só da sociologia, como também da psicologia, da psicanálise, elas acabaram assumindo um papel importante na própria compreensão do mundo. O Foucault, um filósofo, ele chama atenção à ideia da arqueologia das ciências humanas. Ele fala, para compreender a formação das ciências humanas, é legal a ideia do conceito de episteme, que onde ele diz episteme tem a ver com conhecimento, é o solo onde os saberes criam. Os conhecimentos são organizados segundo os princípios de uma ciência, tendo compromisso com a verdade. Então a gente tem que ver bem o que cada ciência tem por característica de investigação. Os saberes são uma categoria mais ampla, muitas vezes não necessariamente científica. É porque quando a gente fala de conhecimento, a gente pode falar, né, conhecimento da filosofia, da sociologia. E muitas vezes a gente fala de saberes, a gente pode falar de vários conhecimentos, vários tipos de saberes que precisam ser elencados aqui em qual campo do saber, ou do conhecimento você está direcionando. Foucault realizar um método, ele chama de arqueologia. É interessante o que faz o arqueólogo, vocês devem ter lembrado, lido alguma coisa, né? O arqueólogo ele faz, como no caso de achar uma ossada ali que representa determinada era da história, ele faz toda uma compreensão de investigação para poder compreender em que época ele viveu e tal. Bem, vocês devem imaginar. Ele trouxe esse exemplo da arqueologia para sua análise das ciências humanas. Ó, compreendendo a ideia de episteme, é possível entender por que certos conhecimentos científicos e saberes se formaram em uma época e não em outra. Talvez até a ideia da ciência moderna. Certos conhecimentos surgiram na nossa década, vamos dizer assim, né? Século XIX e XX, por algumas razões. Ó. Da Renascença, do século XV aos XVI, foi centrada na semelhança. Na clássica, ali, 17 e 18, voltada na representação. E no século XIX e XX, ó, foi a idade do ouro, onde, vamos dizer assim, o conhecimento científico atingiu seu topo maior. No âmbito de uma episteme, da semelhança ou da episteme da representação, o ser humano é um sujeito do conhecimento e só pode tomar como objeto algo que não seja ele mesmo, porque ele também pode conhecer a realidade de todas as formas. E o conhecimento se baseia nessa relação do sujeito com o objeto. É possível, então, é necessário distanciamento de si mesmo para produzir-se como um saber. Muita gente precisa olhar as coisas como no caso da própria ciências humanas, né?
Compreender o ser humano não é como compreender uma máquina, é difícil. E você pode imaginar que os seus âmbitos psicológicos, sociais, culturais, há inúmeros fatores. E nas ciências humanas, vou citar aqui filosofia, talvez até a dificuldade de filosofia seja essa de não ser exata, de exigir uma reflexão muito ampla para se chegar a determinado resultado. Conte fala ali desses problemas. Ó. Conte utiliza a aplicação do método experimental na física para problemas sociais, porque ele usa muita lógica matemática, por exemplo, para compreender o mundo. E a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Mas é interessante ele citar porque as ciências humanas também precisam ter um método. Ó, as ciências são baseadas em fatos. Os fatos humanos não têm a mesma previsibilidade que os fatos naturais. Seu estudo oferece mais dificuldade. As conclusões, então, elas não são tão óbvias, muitas vezes, né? Vamos dizer assim, não óbvias, não usei a palavra certa, mas tão exata, tão definitiva. Por essa razão, o método experimental precisa ser adequado quando aplicado aos estudos de fatos humanos. Não sei se estão seguindo aí, vou voltar aqui para ver se a Rosana, o pessoal está acompanhando. Pessoal, estão acompanhando? Rosana, acho que você me entende, está aí até mesmo na fala, né? Falar das ciências humanas Sim. já é um desafio, né? Porque ele exige uma compreensão mais ampla sobre a realidade. Mas é bacana a gente analisar isso, a importância de cada um desses ramos do conhecimento, do saber. Deixa eu voltar lá de novo. Está aberta a tela? Tá aberta a tela. Tá, vamos lá. As críticas às ciências humanas, ó, pelos representantes das ciências naturais, tanto das ciências naturais como as ciências humanas também. Há um certo, uma certa competição, vou dizer essa palavra, mas que não deveríamos pensar por esse lado. Como eu disse, cada ciência tem o seu papel na busca do conhecimento. A metodologia das ciências humanas está baseada na observação. Isso é interessante, eu falei ali antes do teste vocacional. Vocês já perceberam que algumas pessoas têm uma tendência mais aos cálculos, algumas pessoas têm uma tendência mais a outras formas de compreensão. Por isso que vocês vão se selecionar ali muitas vezes a psicologia, talvez a odontologia. Ó, lembre-se, é importante para que você seja feliz. Encontre algo que tenha a ver com a sua natureza. Não fuja da sua natureza. Tá bom? É um conselho. Cada ciência humana desenvolve suas maneiras próprias de orientar a observação dos fatos humanos, que não são seu objeto de pesquisa. Que são seu objeto de pesquisa, desculpa. Nem como os instrumentos de interpretação desses fatos que permitem estabelecer as conclusões. O Bruno Latour ele fala aqui da ciência da contemporaneidade. Ao relatar os desafios contemporâneos para a ciência e conhecimento, faz uma dura crítica à modernidade, que nunca deixou de ser apenas um projeto, que ele diz aqui, ó. Às vezes a modernidade, esse conceito de modernidade, ele não se construiu por completo. Nós falamos tanto em modernidade, né? Será que a gente evoluiu tanto mesmo? Não precisamos rever muitas outras coisas? Esse projeto que parece que não tem fim, né? Ainda bem que não tem fim. Pretendia separar, muitas vezes, o científico racional. Só que isso é interessante, né? A gente não pode deixar de ver, como no caso da perspectiva da modernidade, né? De considerar só o aspecto científico como importante, por ele ser demonstrável, e não, então, os outros conhecimentos. Talvez até o que a gente está vendo hoje no país, né? Não sei se vocês devem lembrar aí da própria tentativa, né? De eliminar algumas áreas do saber na grade curricular, como no caso da filosofia. Eu fico triste por pensar, né, que a gente vai perder, se isso acontecer no futuro, uma ciência. Não vou considerar a filosofia como uma ciência, mas vamos considerar o que a filosofia como um conhecimento, né, que tem uma contribuição muito grande a dar para que a gente também não se torne tão mecanizados nesse mundo, né, onde supervaloriza os resultados imediatos e não a perspectiva futura de uma construção de um conhecimento, mas que seja mais amplo, onde possa valorizar cada circunstância. A filosofia pode nos ajudar a compreender esses conceitos fundamentais da vida. Latour diz que afirma que essa divisão das tarefas nunca se materializou, porque todo conhecimento novo se funda em uma sociedade específica. E é claro, a gente não pode deixar de rever isso. Estou terminando aqui. A ciência também é social, cultural e política. Vamos falar aqui que, para o Latour, ele defende a ideia de hibridismo. Os conhecimentos são híbridos. O exemplo ali ó, do buraco da camada de ozônio, a poluição dos rios,
não é culpa só de quem poluiu o rio, mas é de culpa de toda a sociedade que acaba se envolvendo em todos esses temas. E é lógico, o buraco da camada de ozônio não é culpa do João, da Maria, é de toda a população mundial que é responsável todos os dias. Ah, mas foi o cara que criou o gás da geladeira, foi o cientista. A culpa é do cientista? Não, a culpa é nossa todos os dias, de todas as pessoas. Por isso que ele fala que nós precisamos avaliar a vida e o mundo de forma mais ampla. Ó, Latour responde que não, se cada ciência pode ser avaliada como um projeto isolado. Não se pode fazer a separação entre produção do conhecimento e exercício de poder. Tudo a curiosidade que moveu a ciência fez se esgotar-se os males que aparam da caixa de Pandora. Vocês lembram da citação da caixa de Pandora? Esse é um exemplo bem bacana. Vocês lembram da caixa de Pandora? Para afirmar, né, que de todos os males que saíram dentro da casa, ficou um único lá dentro. Qual foi? Alguém lembra? Alguém já leu essa história? Sabe? O que ficou no fundo da caixa da Pandora? Vamos lá. Não sei se alguém leu o texto. Só para saber. De todos os males que saíram da caixa de Pandora. E o Latour faz uma comparação com a tecnologia e a ciência na humanidade, né? Quantas coisas a gente criou, quanto evoluiu, mas há uma coisa que está lá no fundo. Vamos lá, eu queria que alguém falasse qual foi. Se alguém lembra, eu vou dar 2 pontos na média para quem conseguir lembrar do texto, né? Do texto 4 que eu falei na última aula, que tinha lá a ideia da Pandora, olha só, do exemplo da caixa de Pandora. Alguém lembra? O que está lá no fundo da caixa? Eu vou ter que ler rapidinho, viu, pessoal? Nem que eu leve 2 minutos. Se ninguém falou, é porque talvez não. Ó, a Victoria não falou que sim. Bem, tudo bem. Não lembro se ela leu o texto. Acho que é algum aluno que deve ter lido o texto. O que ficou no fundo da caixa? A esperança. A esperança. Olha só. Na mitologia, Pandora foi a primeira mulher criada por Hefesto e Atena, amando de Zeus. Cada um dos deuses deu a ela um atributo, para que fosse usado em um plano arquitetado por Zeus. O objetivo era vingar-se de Prometeu, que roubara dos deuses a chama da inteligência e a concedera aos seres humanos. Como Prometeu, deve lembrar aquele que vê antes, promete, que vê. É prudente, recusou o presente de Zeus, ofereceu ao seu irmão Epimeteu. O que quer dizer Epimeteu? Aquele que veio depois, o imprudente. Encantado com a beleza de Pandora, Epimeteu aceitou e casou-se com ela. Zeus então deu de presente uma caixa, mas alertou que ela nunca deveria ser aberta. Não parece o exemplo bíblico do Jardim do Éden, da maçã? Olha a comparação com relação a essa mitologia tão antiga da caixa de Pandora. Por que ela não poderia abrir a caixa? Porque simplesmente era o presente, óbvio, mas a curiosidade e o conhecimento poderia trazer consequências. Claro que a curiosidade é fundamental, o conhecimento é fundamental e a nossa necessidade, muitas vezes, de compreender o mundo. Não estou aqui para julgar Eva e nem Adão. O Adão que foi levado pela Eva, mas a Eva que teve vontade de comer a fruta, mesmo afirmando para ela que era proibida. Mas vamos lá, pensar na Pandora. O que ela fez? Abriu. E o que escapou da caixa? A dor, a tristeza, a insatisfação, todos os males que estavam dentro da caixa. Mas, no fundo da caixa, restou uma última coisa: a esperança, pessoal. E essa frase, essa palavra tão pequena, mas ela tem uma importância muito grande, é realmente isso que move a ciência, né? A necessidade de a gente abrir essa caixa e descobrir tudo que existe no mundo, de evoluir, de criar, de desenvolver. Mas a gente não pode deixar de lembrar que é um fundamento muito grande. A lição que a humanidade precisa exercer na modernidade está aí, com relação. Sempre, o conhecimento sempre envolve novas possibilidades e reflexões, não apenas sobre como se conhece, mas também como e a que preço se conhece. Talvez essa ideia do Latour, né, é necessário a gente repensar um novo modo de fazer ciência, porque cada ciência tem a sua contribuição, mas também tem o seu fundamento nesse processo do conhecimento. Falei muito pouco, mas acho que foi necessário, principalmente
para, ao mesmo tempo, né, aprofundar alguns conceitos que talvez para vocês na leitura não se tornam tão claros, né? Tão claros, não, mas um pouquinho mais claros com o professor falando. E talvez seja essa a necessidade que vocês pedem tanto as lives, né? As aulas, porque faz com que o conhecimento de fato aconteça, né? Isso é bacana. Eu, como filósofo, como artista, eu gosto muito de reconhecer, né? É como uma música. Se eu tocar ela e não tiver sentimento, não é música. E a música tem que me passar um sentimento, sabe o que é isso? Ela me faz chorar, ela me faz rir. O sentimento é fundamental. Na verdade, a vida é feita também de sentimentos. E talvez uma boa leitura, uma boa aula, pode nos ajudar a mudar a nossa perspectiva de pensar o mundo, de compreender a realidade. Tá bom, pessoal? Vou abrir o microfone aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a história, sobre os trabalhos, as atividades? Vou pedir para a Rosane tocar um berimbau ali para nós. Boa. Ela tem um berimbau Ah, ali se eu soubesse. de fundo. Que instrumento bacana, hein? Quem sabe um dia? Hã? Quem sabe um dia? A música me apaixona, mas infelizmente eu tenho ouvido, mas eu não tenho a sensibilidade de saber tocar. Pode dar a primeira nota musical, eu sei qual é, mas eu nunca consegui aprender a tocar. Você acha que é necessário dom? Algumas pessoas conseguem porque elas têm dom? É uma janela do conhecimento, né? O Valon vem nos falando sobre uma das áreas do conhecimento. Então, não Boa. sei se é dom ou é uma habilidade. Boa. Eu acho que com a tecnologia, né, a gente vê vários instrumentos musicais que não necessitam muitas vezes de, como no caso de um teclado, né? Claro que ele também exige que você exerça esse dom, talvez. Mas sei lá, você pode também usar outros recursos que podem te ajudar a fazer música, sabiam? Tem muitos instrumentos aí bem fáceis de tocar. Só ter vontade, né? Dedicação. Vou fazer a chamada aqui rapidinho para liberar o pessoal, tá bom? Alguém gostaria de falar? Ayana, desculpa, Alice, Bruno, Emanuele, Afoiato, a Júlia, Cauã, obrigado por ficar até o final, hein? Vou fazer rapidinho a chamada. Preciso que você me fala a tua Eu não turma. sei, Rogério, ontem teve duas irmãs que assistiram junto a live, eu não sei se elas estão aqui hoje num link só, daí tem que ver na hora da Peraí. chamada. Mas daí elas me falam aqui, porque daí eu preciso anotar para dar os pontos. Vamos pensar na Alice aqui. A Alice de que turma? A Alice é do terceiro 2, é isso? Alice, se quiser dar um presente, alô, só dizer sim, Oi, professor. Terceiro 2. terceiro 2. Oi, Alice, bom dia, obrigado por ouvir a tua voz aí. Bruno Ferreira, o Bruno do terceiro. Bruno Ferreira do terceiro 5. É isso, Pessoal, Bruno? responda uma chamada, pelo menos. Bruno, tá aí. Bem, a gente não vai. Bruno está sem microfone, ele colocou ali, é do 305. Terceiro 5. Emanuele Felizbino. Emanuele do terceiro 3. Emanuele, pode dar um ok? Ela Bem, escreveu no chat, tá bom. presente. Isso, obrigado. Samuel Obrigado, também. Gabriel. E a Gabriele Foiato é do terceiro 1. Pode dar um alô, Gabriele? Ela escreveu presente. Eu não sei se eles estão sem microfone. O meu Isso. net não tem microfone mesmo, daí por isso que eu fico pelo celular. Tá bom, não precisa falar. Se você puder só dar um alô ali, já está valendo. Eu considero como comprovante aqui. A Júlia, Júlia Vitória. Terceiro 5. Obrigado, Júlia. Bom dia. Júlia do terceiro 5. Terceiro 5. Tá, Júlia Vitória. Tá. Cauã. Oi, professor. Oi, Cauã. É do terceiro 2. 2. Cauã, que bom, participou ali, deu sua fala. Vou dar uns 2 pontos na média para ele. Oh, que bom. Valeu, Cauã. Kailane. Oi, presente, terceiro 4. A Kathleen tá comigo. É você, então. Kailane, né? Quem que tá contigo? A É minha a irmã Kathleen. Kathleen.
A Kathleen? Ela não conseguiu baixar o app no celular dela. Ela Tá tá bom. assistindo aqui junto. Que bom. Obrigado por vocês duas estarem aí acompanhando, tá? Tudo de Tá bom. Tenham um bom. bom dia para vocês. Obrigada. A Marina. A Marina, Tá no chat ali, presente, ela botou. qual é a turma dela? Marina Costa, né? Do terceiro 5? Confirma? Rosane. 301. 3-1. Marina de Souza Figueiredo. Sim. Terceiro 1. Marina de Souza Figueiredo. E a Natália sempre bom? Terceiro 4. Oi, Natália. Obrigado. Natália sempre bom. Olha o passarinho de fundo, que lindo. É o teu, Rosana? Não, eu tenho um gato, E o uma gata. Boa. À E o frente Não, da o Nicolas? passarinho era meu. Ah, que bom. Que lindo, cara. E o Nicolas, terceiro. Presente, professor. Terceiro, 3. Ô, Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Certinho. Saudades suas aí, cara. Que bom. Saudades também. Aula Falei. presencial é outra coisa, né? Ah, não tem como, né, cara, comparar. É, não adianta. Mas ano que vem. Ah, ano que vem tu já se É, formou, cara. isso que não, professor. Boa, eu vou lançar uma pergunta. Se vai haver formatura, Rosana, será que a gente vai se ver ainda de modo presencial? Olha, Rogério, eu acho que a gente estava conversando que a nossa formatura dá em torno de 1.200 pessoas, por causa dos formandos, que são acho que 10 terceiros, mais o MAGE, e os familiares. Eu acho que até abril essa vacina não vem, hein? É, eu também Aí acho que não. complica. E Bem, agora estava acompanhando, Florianópolis voltou para o vermelho, eu acho que nós somos o próximo, né? sim. É, então é isso, pessoal. Se a gente não se vê, nossa, que triste chegar a esse ponto, né? Mas a gente se vê por aí. Não, mas vão ter outras lives também, tá bom? A Rayana, do terceiro 5. Rayana do Terceiro 5, é isso. Oi, Rayana, obrigado, tá? Oi, bom dia. Bom dia. A Rayana, agora vai o Samuel Henrique. Samuel Henrique. Qual é a tua turma, Samuel? Samuel Henrique do terceiro 4. Achei. 304. Isso. E a Sara Helena. Sara Helena do terceiro 3. Ok, Sara? E a última, Victoria Gabriela, do terceiro 4 também. Do terceiro Terceiro 3. 3, professor. Oi, bom dia, Bom dia. Gabriela. Que bom, fechou então. É isso. Pessoal, obrigado por ter ficado até o final. Foram 16. Um número muito bom. Como tu falou na aula hoje, né, a importância da ciência, e nesse momento mais que nunca, a gente aguardando aí a vacina para poder retornar pelo menos ano que vem, quem sabe, com segurança, né? Sim. E É vocês isso, não né? desistam, não A gente. desistam, Boa. façam o vestibular, façam o Enem, É né? isso Que aí. isso vai passar. Isso vai passar. Cumpram com o seu papel, né? Cada um tem que fazer a sua parte. E outra, não perder a esperança. A esperança tem que caminhar com a gente, tá bom? Gente, tudo de bom. Ó, boa quantidade de semana e espero que a gente se veja logo logo. Tchau, tchau. Tchau, Rosana. Obrigada, Obrigado, viu, por estar prof. presente. Eu que agradeço. Beijo, povo. Saudade. Deixa eu terminar a gravação.